Oi, pessoal, voltei. Vamos ver se agora a gente consegue resolver. Eu não estava vendo a Natália, então esperar vocês entrarem novamente. Vou colocando aqui o tema da nossa conversa, desse gabinete itinerante, e vou adicionar a Natália de novo. E torcer para dar certo, porque esse Instagram vive me dando uns bailes desse. Vamos ver se tá certinho agora. Acho que foi. Daqui na torcida. Será que agora vai? Tô te vendo, você não sabe a minha felicidade. Mulher, não sei o que aconteceu, só aconteceu. Não te via, depois não Acontece, conectava. acontece nas melhores lives, tá tudo bem, sei bem como é. Quando você mais precisa, a tecnologia Não, te. eu acho que tem um sensor de assim, ansiedade. Quanto mais eu tô animada para uma conversa, mais as coisas vão acontecendo. Mas obrigada, Natália. Eu tô muito feliz de te receber. Eu que agradeço o convite. Falei hoje, né, no meu Instagram, que quando você me convidou para fazer essa live aqui, né, no seu Instagram, no Gabinete Itinerante, fiquei meio assim, né? Falei, putz. Uhum. Política, a gente sabe que é algo bem complexo, que qualquer conversa que a gente tem, que possa parecer que a gente está tomando um partido ou outro, os ânimos estão muito à flor da pele, né? As pessoas não querem ouvir, elas querem julgar. E aí Uhum. eu falei, e aí foi justamente isso que me fez pensar de novo, falar, bom, então se as pessoas querem apenas julgar e não querem ouvir, então vamos fazê-las ouvir enquanto elas estão julgando, porque julgar elas vão julgar de qualquer maneira, não é verdade? E hoje você tem uma posição que ao mesmo tempo que é muito complexa, passa a ser privilegiada, porque você está participando de um processo e hoje você pode fazer mais diferença, eu acredito, do que qualquer um de nós aqui. Qualquer pessoa que está dentro do governo, está ali no meio daquela zona, né? Tem mais poder do que nós aqui do lado de fora, individualmente. É claro que a gente Sim. coletivamente tem muito mais poder. Uhum. Mas eu falei, bom, então eu não vou perder essa oportunidade, muito pelo contrário, eu quero me deixar aqui aberta. Não sei se você tem seguidores, deputados e deputadas, enfim. E tem alguns que já estão conectados, por exemplo. Ótimo! E podem me chamar todos. Quanto mais partidos opostos, quanto mais visões opostas, para mim, melhor. Porque o que a gente tem que fazer agora é conversar. A gente já brigou demais e tem gente morrendo enquanto algumas pessoas brigam, né? Enquanto Sim. algumas pessoas com poder brigam, milhões e milhares de pessoas, né, aqui no Brasil e talvez milhões no mundo inteiro vão morrer. Então, que bom que a gente tem esse espaço para poder debater algo que é a minha essência, que é fruto do meu trabalho, que é o porquê eu trabalho todos os dias, que é a educação financeira, que é o futuro da economia. E eu acho que nesse sentido nós estamos muito conectados, porque eu também acredito que só com uma boa educação, não só financeira, mas uma excelente educação de base, é que a gente vai Uhum. poder mudar o nosso país. Não imediatamente, não adianta a gente querer investir em educação e mudar a educação básica e querer que daqui a 4 anos ou no período de um mandato a gente tenha mudanças extraordinárias. Isso não vai acontecer. É uma semente que a gente planta agora, vai regando e vai colher esses Mas frutos. que Só quanto antes plantar, melhor também. a gente já Esse esperou argumento demais, já né? foi usado por outras pessoas para dizer, ah, então não vale a pena. Não, é só o que vale a pena. Pois é. É. É que a gente fica pensando muito na gente, né? Tá, a gente não, né? Quem está lá no Uhum. poder? O mundo como um todo. Mas, assim, eu acho que por ter uma visão de futuro e sempre ter pensado muito mais no longo prazo e no futuro, eu não ligo muito para esses projetos que você tem que ter paciência para eles amadurecerem, sabe? Eu adoro, tipo, só de pensar na possibilidade. A gente vai viver 100 anos mesmo, não é? Uhum. Então, tipo, o que que a gente vai fazer com todo esse tempo que a gente tem? Vamos plantar e vamos aproveitar essa vida mesmo para colher aquilo que a gente está plantando. Não, concordo. E só fazendo uma introdução do que é essa conversa, o gabinete itinerante, ele nasceu um pouco de uma angústia de alguém que cresceu muito distante e descrente da política. E essa é uma coisa que eu já tive a oportunidade de conversar com a Natália, de falar, olha, eu cresci achando que tudo isso era uma grande podridão, que eu não queria me aproximar. E foi um processo de quase 10 anos na luta pela educação, trabalhando como ativista pela educação e muito distante da política partidária, para que eu entendesse que essa visão, ela também contribui
para a situação que a gente tem hoje da política. Quando a gente fica muito distante, a gente começa a deixar que aquele lugar que é tão importante, qualquer transformação da qual a gente fale, vamos falar aqui de algumas que eu vou querer ouvir a sua opinião sobre elas. Se a gente vê sempre a política como um inimigo, a gente vai deixando aquele espaço para muitas pessoas que estão lá por tudo menos propósito. Sim. Então, eu acho que esse tipo de diálogo, e eu fico muito grata que você tenha aceitado, ele é importante para que a gente, mesmo que de posições diferentes, em vários sentidos, a gente construa algumas pontes para pensar o futuro. E essa conversa é sobre futuro porque a gente está vivendo hoje uma pandemia que está questionando muitas coisas na sociedade, que é uma pandemia muito dura, e eu acho que ela traz uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, que é da gente questionar as coisas, que é da gente falar um pouquinho mais desse futuro, que é da gente ver o valor do conhecimento, da educação, de você debater as coisas. Então, para mim, está sendo uma grande oportunidade de pensar que tipo de educação que eu quero daqui para frente, que tipo de sociedade, que tipo de economia. E aí, quando a gente pensou em falar sobre esse futuro da economia, eu falei recentemente, por exemplo, sobre o futuro do trabalho com o Tiago Matos, já falei sobre o futuro da educação com a Cláudia Cochin. Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas que entendem e aprender, até para que eu possa exercer meu papel com um pouco mais de responsabilidade. Então, já falei demais, quero só te apresentar para quem ainda não te conhece. Eu sou uma grande admiradora do trabalho da Natália. Ela toca em um ponto que para mim é fundamental, que é a educação financeira. A gente sabe o quanto que essa ausência de uma educação financeira nas escolas, por exemplo, na nossa cultura como um todo, faz com que muitas pessoas não consigam se libertar de amarras que são colocadas na gente lá atrás. E eu sempre, para mim é muito forte, na minha trajetória, na transformação que a educação fez na minha vida, que a maior desigualdade é a de horizonte, é a de conhecimento, é a de sonho. Porque essa desigualdade te impossibilita de questionar outras desigualdades. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o lugar da mulher, o quanto que a educação financeira não poderia nos ajudar a ocupar muitos outros lugares. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, só para, enfim, fazer uma introdução um pouquinho mais formal, a Natália é fundadora do Me Poupe, foi assim que eu conheci o trabalho dela, que é a maior plataforma do Brasil de entretenimento financeiro. Ela é especialista em finanças e eu vou provocá-la a contar um pouquinho disso pra gente e vem transformando a vida de milhões de pessoas. Eu acho que a gente já consegue falar dessa forma por alguns dados que eu fui levantando. Eu acho que é isso. Tenho várias perguntas para te fazer. Esse é um espaço em que a gente, via de regra, eu tenho o meu trailerzinho, ainda não tenho um carro, mas tenho o meu trailer lá com a plaquinha, tudo no meu nome certinho. E a gente vai para o interior, para a periferia, para o litoral, para levar especialistas e debater junto com as pessoas e daí pensar em políticas públicas. Já recebemos o Walter Casagrande, uma série de pessoas que eu sou apaixonada pelo trabalho delas, Rafa Brites e por aí vai, e essa é a oportunidade da gente construir um pouquinho de conhecimento. E aí, Natália, para a gente começar, te agradecendo muito por essa oportunidade, eu queria primeiro te parabenizar por esse trabalho, como eu estou ressaltando, talvez algumas pessoas ainda não entendam a importância da educação financeira, afinal de contas a gente tem medo do que a gente não conhece. Sim. E eu vejo isso em alguns comentários, então acho que a primeira coisa, conheçam. E aí vocês vão entender o tamanho disso, e a gente não tem isso na escola, que eu sei que é algo que também te incomoda e que me incomoda muito. Da mesma forma que a gente não aprende sobre cidadania na escola, o que faz um vereador, o que faz o senador, como é que você cobra se você não tem ideia do que eles fazem, a gente também não tem educação financeira. E aí eu queria te perguntar, como é que surgiu essa inspiração para falar sobre finanças, que é uma coisa que aparentemente a população brasileira não está muito acostumada a fazer. As pessoas te procuram para falar sobre o quê? Quais são as principais demandas? E você conta um pouquinho desse trabalho que eu ouso dizer que já impactou milhões de pessoas, mas que comprovadamente está impactando milhares de pessoas nesse momento? Bom, milhões é verdade. Quero agradecer a abertura. Enfim, eu fico muito feliz de ter acreditado. A gente tem algo que é chamado intuição, né? Mas eu acho que é mais do que isso. É quase um chamado mesmo. E eu tive muito medo de abraçar essa minha carreira como educadora financeira, uma comunicadora que resolve
usar aquilo que aprendeu durante a vida inteira e aí decide se especializar para conseguir passar tudo aquilo que aprendeu adiante através de meios de comunicação. Eu sou jornalista de formação, não sou economista, nunca aprendi isso na escola, nunca aprendi isso na minha casa. Eu tive que aprender sozinha a cuidar do meu dinheiro, a investir, fazer aquela microeconomia que a gente chama, né? Ou seja, macroeconomia é aquela economia que é o que o ministro Paulo Guedes faz, ou seja, a gestão que o ministro Paulo Guedes faz, ou que o Copom faz toda vez que ele baixa ou aumenta a Selic, agora só tem baixado, isso é a macroeconomia. Ou seja, quando a gente mexe alguns ponteiros, como a inflação, a taxa Selic, e esses ponteiros acabam refletindo na vida de todo mundo. Essa é a tal da macroeconomia. Agora, a microeconomia é aquela que a gente faz na nossa vida financeira, na nossa casa, no nosso trabalho, a maneira como a gente usa o nosso dinheiro, a maneira como a gente negocia os nossos salários, a maneira como a gente busca o nosso aprendizado. Por exemplo, se a gente for pensar, pegando a tua história como exemplo, Tabata, você tem como origem, uma origem super humilde, você morava numa ocupação, onde acredito que a maioria dos jovens tinha acesso a uma educação muito ruim, certo? E, querendo ou não, isso já faz parte da microeconomia. É algo da macroeconomia, porque o governo não estava investindo uma educação melhor para essas pessoas menos favorecidas ou totalmente desfavorecidas, e por conta disso, a sua vida financeira foi impactada, a sua, da sua família. Se não fosse você buscar o acesso a aprendizado por outros meios, se não fosse você disputar Olimpíadas de Matemática e vencer, ou seja, você teve que dar um duro danado, teve que se esforçar 1000 vezes mais para ter uma condição de vida que te desse a possibilidade de estudar fora, falar outras línguas e etc. Então é assim que a gente começa a entender como é que a macroeconomia impacta na microeconomia e vice-versa. Até porque se eu tenho menos estudo, se eu tenho a maior parte da população brasileira com baixíssimo acesso à universidade, por exemplo, só Sim. 23% dos jovens brasileiros têm acesso à universidade, 23%. Isso é muito pouco. É por isso que no Brasil a gente tem as pessoas com universidade ganhando 3 vezes mais do que uma pessoa que não tem acesso à universidade. E a gente entende que isso é muito real em países com essa disparidade. Então, quanto menos jovens formados eu tenho, maior é essa disparidade de salários entre formados e não formados. Então, isso já é o retrato de um país que é muito pouco desenvolvido. Então, eu queria até deixar bem claro aqui onde é que eu entro. Eu entro na vida financeira pessoal. E não só na vida financeira, porque eu acredito que a nossa vida financeira, ela não é só o dinheiro. É a maneira como eu me entendo, é a maneira como eu entendo as minhas origens, é a maneira como eu entendo o meu entorno, como eu consigo enxergar as oportunidades ali naquela minha comunidade, na minha cidade, como é que eu consigo entender oportunidades gratuitas usando meios digitais e como é que eu entendo até mesmo a educação, formal ou informal, para conseguir crescer de patamar. Porque só através da educação a gente vai conseguir diminuir a desigualdade social aqui no Brasil. Não existe, a gente tem, claro, esses programas de fomento, de distribuição de renda, e que aqui no Brasil eu acredito que são necessários, mas se a gente só der a comida e não der o estudo, se a gente encher só a barriga, mas não encher a cabeça, a gente não vai chegar a ser o país que a gente quer. Eu vi até algumas perguntas aqui, né, do tipo, nossa, como é que vai ficar a economia depois disso tudo? Vai continuar a mesma bosta. Gente, se alguém quiser que volte ao normal, como estava antes, essa pessoa para o mundo que eu quero descer. Porque se do jeito que estava antes da pandemia, é Não o jeito estava que vocês funcionando. querem que volte, desculpa, gente. Eu espero que seja completamente diferente. Mas não é isso, infelizmente, que a gente vê no dia a dia. Então, só para resumir aqui, eu atuo onde cada indivíduo é capaz de atuar. Porque a gente tem aquele nosso lado meio utópico, né? Que a gente imagina que vai ter uma sociedade mais igual, que vai ter uma educação melhor, mas uma parte de mim fala, meu,
esquece isso, isso não vai acontecer. Deixa eu trabalhar com quem vale a pena, que são as pessoas que precisam de educação, que querem ter acesso a esse conhecimento, que não tiveram educação financeira na escola, então eu vou criar uma plataforma gratuita onde elas possam ter acesso a isso. Hoje o Me Poupe tem quase 1000 vídeos, são 990 vídeos que eu fiz. Quanto tempo de canal? Eu comecei em 2015 o canal, porque, enfim, eu via como a educação financeira tinha mudado a minha vida. Eu tinha muito mais liberdade por conta disso, até essa questão de violência que a gente pode falar depois, mas eu percebia que a educação financeira e eu ter o controle total sobre o meu dinheiro me permitia ser uma mulher livre para fazer o que eu quisesse. E aí eu falei, putz, eu preciso ensinar o que eu sei para todo mundo. E o único meio que eu tinha para fazer isso era o YouTube. Comecei com um blog, na verdade eu comecei escrevendo, não comecei fazendo vídeos. Eu não tinha coragem de colocar minha cara no vídeo, porque eu achava que eu não era capaz. Hoje é difícil de acreditar, mas eu entendo. Pois é, mas eu não me via dentro desse... Eu não me via capaz de fazer isso, porque eu não era economista. Mas quando eu comecei a ver que tinha um monte de economista falido, endividado, e que eu, jornalista, tinha dinheiro, sempre tinha dinheiro, investia dinheiro e era capaz, inclusive, de ajudar as pessoas. Eu falei, então talvez não é a faculdade de economia que vai me ajudar. E aí eu fui entender outras ciências, inclusive, que estavam muito mais alinhadas com aquilo que eu queria fazer. Mergulhei profundamente na economia comportamental, que é uma ciência que estuda por que as pessoas, os seres humanos, são tão cabeça dura quando a gente fala sobre dinheiro? Por que mesmo a gente sabendo que está fazendo a coisa errada, a gente continua fazendo a coisa errada? Porque mesmo sabendo que tem tanto conteúdo de graça na internet, eu continuo só falando mal de alguém que faz esse conteúdo em vez de buscar alguma coisa para melhorar minha própria vida. E quando a gente entende o comportamento humano, a gente consegue criar mecanismos para lidar com isso e mudar essa chavinha. Então esse é só um pouco de como chegamos até aqui. Tô adorando. 3 comentários sobre coisas que você trouxe. Primeiro, para mim é tão óbvio que sem educação, o Brasil, primeiro, não vai ser menos corrupto. Para mim, assim, é óbvio. Quer diminuir a corrupção? Investe em educação também. Sem educação, o Brasil não vai ser mais desenvolvido economicamente. Essa é uma das maiores alavancas para a gente aumentar a produtividade, e o Brasil tem a produtividade lá embaixo. E sem educação, tampouco vai ser mais justo. E me incomoda, e até falando um pouco assim nessa polarização, infelizmente eu não vejo hoje lideranças nem de um lado, nem do outro valorizando a educação. É tão óbvio que é o caminho, mas é o mais esquecido. E aí eu tenho uma teoria que eu acho que isso está começando a mudar, porque a gente está vendo agora uma geração que pela primeira vez está concluindo o ensino médio. A geração passada sequer fez educação básica, demandou escolas, ainda não são de qualidade. Mas eu acho que isso vai começar a mudar um pouco as coisas. E daí vem meu otimismo. E o que você trouxe dessa ampliação de horizontes com a educação financeira, né? Eu tive a sorte de fazer faculdade em Harvard, nos Estados Unidos, e eu fui obrigada a fazer matérias em 8 áreas. Sorte não, meu bem. Tá certo. Eu tive a grande oportunidade e me esforcei muito por isso. Okay. E aí eu fiz matérias em 8 áreas do conhecimento. Porque lá a gente tem uma visão que é muito mais conectada com o futuro da educação do que essa quadradona que a gente tem no Brasil. Que é o que você trouxe. Você não tem que se formar em economia para poder aprender sobre algo. E lá eu fiz psicologia, vi um pouquinho de comportamental, fiz economia, um bocado de coisa. E eu acho que isso fala também do quanto que a gente tem que tornar nossa educação menos quadrada. E aí o terceiro ponto, eu já me conecto com a próxima pergunta, que você falou o quanto que isso tem a ver com a gente olhar o lugar onde estamos e ampliar nesses horizontes, né? Foi a educação que me fez ver que meu mundinho tinha que ser muito maior do que aquele mundo da periferia, que era marcado pelo crime, pelas drogas, pela violência, e que existiam muitas outras coisas mais que eu poderia alçar. E para mim é muito forte o quanto que a educação financeira tem um potencial de empoderar mesmo as mulheres, sabe? De por meio da educação financeira elas sonharem sonhos mais altos, maiores, elas traçarem um caminho, trilhar, se libertarem. E como a educação financeira também pode ser um instrumento, por exemplo, contra a violência doméstica, que a gente sabe que é uma dura realidade no Brasil, que inclusive aumentou durante a pandemia. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Sendo uma mulher, em um meio em que a maioria das pessoas são homens, eu imagino que você já falou em várias salas em que você era a única mulher. Qual é o impacto disso na vida da mulher na sociedade?
Olha, Tabata, todos os dias eu recebo em média 4.000 a 5.000 mensagens por dia. Seja via direct no meu Instagram, seja via e-mails, enfim, as mensagens chegam de todos os lados e a maioria das mensagens que eu recebo são de mulheres. Mulheres que perceberam que podiam tomar conta do próprio dinheiro, mulheres que se separaram porque estavam em relacionamentos abusivos e não percebiam que eram dependentes financeiramente, porque nem sempre a gente percebe que é dependente, porque a gente acha que é dependente financeiramente quando o cara paga todas as nossas contas e a gente não faz nada. A gente não acha que é dependente quando a gente trabalha. E apesar de trabalhar, sem aquela grana do cara, a gente não consegue manter o mesmo padrão de vida. Ou principalmente mulheres com filhos, casais com filhos, onde a mulher se sente muito ameaçada de caso ela se separe, ela pode perder a guarda dos filhos, e essa é uma ameaça constante, né, de parceiros agressores. Então, no momento em que a mulher se sente no controle da própria vida financeira, ela entende que ela é livre para fazer o que ela quiser. Inclusive se separar de um parceiro agressor, inclusive sair da casa de um pai agressor, como eu já ouvi também relatos de seguidoras do Me Poupe. A gente tem relatos, mais de um, inclusive, de prostitutas que deixaram a rua porque entenderam que não precisavam daquilo, que podiam ter uma vida mais digna no momento em que elas perceberam que dependia mais delas do que do meio. Diminuir um padrão de vida ou sair da cidade onde elas moravam, arranjar um outro tipo de emprego, começar a estudar para ter uma vida diferente. Então, o trabalho que a gente faz, ele vai muito além de você conseguir pagar as suas contas. A educação financeira nada mais é do que entregar a chave da liberdade na mão de qualquer pessoa, e principalmente das mulheres. A nossa missão na Me Poupe como empresa é ensinar para libertar, porque a gente acredita que quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem controle sobre a nossa mente, sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso destino, que no fim a gente às vezes acha que não, mas isso também é falta de conhecimento. Porque só quando a gente entende o mapa, existe um caminho. A maioria das pessoas, infelizmente, não teve acesso a esse mapa. E quando a gente fala de educação financeira, é isso. Existe um mapa que diz qual a melhor coisa para você fazer com o seu dinheiro. Ah, você não ganha dinheiro nenhum? Beleza. Então, qual é o caminho que você precisa traçar para começar a ganhar mais dinheiro? Ah, não tem dinheiro para fazer uma faculdade? Quais são os planos de bolsas que existem? Quais são os melhores caminhos para você conseguir estudar sem pagar nada? Ou será que um financiamento estudantil não seria uma opção? Será que um EAD, que é tão disponível hoje em dia, com promoções, hoje em dia você paga às vezes 90% de desconto numa faculdade, mas como as pessoas não tiveram acesso nem a essa informação, elas não têm a oportunidade de ter a liberdade. Então a gente está aqui não só para as mulheres, mas para todo mundo que se sente preso ao dinheiro. E no fim é isso. A gente fica muito dependente do dinheiro. Ah, eu preciso do dinheiro para fazer tal coisa, preciso do dinheiro para fazer tal coisa. Você vira escravo dele. E a ideia é mudar isso. O escravo é seu dinheiro. Ele que precisa trabalhar para você, e não o contrário. E para isso existe método, existe ensino. Só que como as pessoas não conhecem, elas acham que não é verdade. É só quando elas entendem que puta, né, que dava mesmo. Agora eu me sinto tão mais livre. O que eu mais ouço, Tabata, na rua é: nossa, Nath, você me desfudeu. Nossa, eu era motoboy e agora Eu eu tenho adoro os empresa. comentários que você começa com ideias para desfuder o Brasil. Eu já vi É alguns isso, posts que você fez com isso. É isso. é isso. E assim, desde 2012, eu era repórter, né, de TV, trabalhava na TV Record, e eu sempre gostei de educação financeira, de investimentos, para mim, né, para minha vida financeira e para as pessoas que estavam próximas. E aí, de 2012 até 2015, eu fiquei insistindo num reality, que eu queria muito pegar uma pessoa endividada e transformar essa pessoa em investidora. Eu achava que eu era capaz de fazer isso. E aí não rolava por nada, enfim, aquela enrolação toda de TV, não, você não está preparada para isso, você não pode. Deram, inclusive, a minha ideia para outra pessoa fazer e tal. E aí, quando foi em 2015,
Eu morria de medo de pedir demissão, porque eu tinha um emprego estável, né? Eu já tinha o meu blog, Me Poupe, mas eu não Uhum. tinha coragem de pedir demissão, porque eu estava abandonando uma carreira estável, um bom salário, por nada. Enfim, eu tinha muito medo disso. E aí eu estava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E naquela reportagem, e quando a gente faz uma reportagem, a gente entra em contato com as vítimas, né? E é sempre muito chocante, né? A reportagem, inclusive, me deu a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, conhecer pessoas, assim, dos mais diferentes backgrounds, estilos de vida, grupos sociais, socioculturais e tudo mais que você possa imaginar. As piores tragédias eu estava lá. Enfim, conheci o Brasil como ele é de verdade e não gostei do que vi, ao mesmo tempo amei o que eu vi, porque as pessoas no Brasil são incríveis. Infelizmente isso não aparece todos os dias, mas eu pude conhecer pessoas muito incríveis. Mas nessa reportagem específica, eu estava conversando com uma moça que estava escondida numa ONG e a gente tem que esconder o rosto, distorcer a voz, porque se o marido descobrisse onde ela estava, ela ia ser assassinada. E aí, nessa reportagem, tinha um dado que me deixou muito chocada, que, primeiro, naquela época, a cada 15 segundos, uma mulher era vítima de violência. Hoje esse número caiu para 7. Então, no Brasil, a cada 7 segundos, desde que a gente começou essa live, bota aí na conta pelo menos umas 100 mulheres violentadas no Brasil. E que a maioria delas se submetia a esses relacionamentos violentos pela dependência financeira. Naquela mesma semana, Tabata, não sei se coincidências existem ou não, eu estava me separando do meu primeiro casamento. E nunca sofri nenhum tipo de abuso, não é aí que está a relação. Mas na hora que a gente foi vender, foi falar, né, sobre a separação, ele falou, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista e cada um fica com a sua parte. Só que eu amava aquele apartamento, era a minha liberdade, né? Aquilo tinha um significado muito grande para mim. E eu que tinha sofrido bullying, de fato, por cuidar muito bem do meu dinheiro, me chamavam de muquirana, mão de vaca, que eu ia morrer e o dinheiro não ia embora comigo e tudo mais. As pessoas não sabiam dos meus planos. E eu vivia muito bem, tipo, não tinha problemas com isso. Mas eu sabia que eu tinha propósito com o meu dinheiro. E aí, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim, não, eu vou comprar a sua parte. E aquilo me deu uma sensação de liberdade tão grande. E eu me lembro, né, assinando o papel lá para transferir o apartamento para o meu nome e pensando, eu preciso dedicar o resto da minha vida a fazer com que mais pessoas tenham a mesma sensação que eu estou tendo agora. E é o que eu tenho feito desde 2015. Isso mudou tudo, porque aí os meus medos passaram a ser tão pequenos, perto daquilo que eu queria, sabe? Que pode me xingar, pode falar que quem sou eu, assim, as pessoas podem falar o que elas quiserem, o que eu sei é, se tiver alguém precisando e que eu possa mudar a vida de uma pessoa, eu já tô feliz. Então falem o que quiserem, pensem o que quiserem, enquanto eu estiver realizando o meu propósito, eu tô feliz. E espero poder fazer outras pessoas serem felizes e tão livres quanto eu posso ser hoje, porque inclusive eu não preciso mais trabalhar. Hoje eu trabalho e estou aqui falando com você porque eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço, não porque eu preciso. E eu tenho certeza que você sabe disso, mas quantas pessoas puderam, e só isso, puderam fazer muito mais por causa desse trabalho. E você trouxe uma questão que para mim se resume à palavra propósito. E contando uma pequena historinha, assim que eu fui aceita em Harvard, com bolsa completa, da faculdade, tudo certinho para ir, 4 dias depois eu perdi meu pai para as drogas, que é uma coisa que eu inclusive já compartilhei. E naquele momento eu perdi completamente meu propósito. Por essas muitas barreiras que colocam na cabeça, né, que são as mais difíceis de quebrar. Eu acreditei que aquilo era uma maneira da vida me mostrar que eu não merecia aquela oportunidade. Que eu tinha dado um passo maior do que a perna, que eu era metida besta. Que era como me chamavam por querer estudar e ter sonhos diferentes e etc. E eu cheguei a dizer não a 6 faculdades americanas que tinham me dado uma bolsa completa das próprias faculdades. Porque eu não acreditava que eu merecia aquilo. E eu conto isso não porque eu tenho orgulho hoje. Eu, obviamente, não tenho. Mas porque, por mais desigual que seja o mundo, e por muitas que sejam as barreiras que a gente tem que enfrentar, as mais difíceis estão aqui dentro. Porque a gente cresce acreditando que não é pra gente, que é melhor nem tentar, que não vale a pena.
E aí o que você trouxe, a gente tem medo do desconhecido. Então é melhor nem tentar mesmo, porque assim você não se decepciona na hora que você errar, na hora que você não conseguir. E eu só fui para Harvard alguns meses depois, eu cheguei a dizer que eu não ia, porque meus professores me disseram uma coisa que você disse agora, que se eu não fosse, talvez levasse muito tempo para mais alguém que vinha da periferia também ter aquela oportunidade. E aí, a propósito, então, mesmo achando que não ia dar certo, que eu nunca ia aprender inglês, que eu ia ser um fracasso, que eu ia me mandar embora de Harvard, eu fui. Porque outras pessoas poderiam olhar para minha, enfim, para minha aceitação e falar, olha, a gente mesmo vindo de escola pública pode sonhar com isso. E aí é o que você está fazendo. Ao mostrar, olha, gente, eu consegui. Eu ocupei esse lugar aqui, é meu, eu posso. E vou ajudar vocês a também conseguirem. Quantas pessoas não estão aí inspirando seus vizinhos, suas amigas, suas comunidades a também sonharem um pouco mais alto. E eu acho que esse que é o poder do sonho, do propósito. E, obviamente, eu estou, assim, encantada com o que você trouxe, porque é isso. Quando a gente é movido por um propósito, a gente faz coisas que a gente não conseguia nem imaginar antes. E aí, Natália, tem muita gente aqui mandando várias perguntas e eu sempre me comprometo a ler essas perguntas para o pessoal Aham. também poder participar. Então, vou avançar aqui um pouco nas minhas e já leio o que o pessoal está mandando, mas eu queria te ouvir um pouco sobre a pandemia. A gente sabe que é um momento muito difícil para todo mundo de forma geral, para a economia, não preciso nem ficar me descrevendo aqui muito, mas eu queria te ouvir. Você acha que nossa economia vai mudar muito por causa da pandemia? Quais são os Hum. primeiros sinais que a gente vai ver? E aí, o Breno GS também mandou aqui. Como vai ser a saída dessa pandemia para a economia? Você já começou a responder, mas conta mais pra gente. Olha, eu acho que se nem eles lá sabem, Tabata, a gente daqui tampouco pode ter qualquer tipo de certeza, porque se tem algo que faltou, foram planos bem estabelecidos e bem executados. Existem medidas executadas, isso é inegável, várias medidas foram tomadas. Agora, um plano executivo, claro, com começo, meio e fim, com método, alinhado, porque assim, hoje eu tenho não dá nem para comparar, né? Mas a gente, quando começa a estudar gestão de empresas, a gente entende que se todos os pontos não estiverem muito bem amarrados, se todas as pontas não conversarem entre si, não adianta, porque uma empresa não vai caminhar se todas as áreas da empresa não estiverem conversando, não estiverem olhando para o mesmo lugar. Infelizmente, o que a gente vê hoje é uma falta de visão. Não está todo mundo olhando para o mesmo lugar. E na economia é a mesma coisa. A gente tem o ministro Paulo Guedes, que inclusive conheci em Davos, na Suíça, esse ano, que eu fui convidada para estar lá. Nos conhecemos. E apesar, ele estava super otimista com a economia do Brasil, mas na verdade ele estava não otimista com a nossa economia. E ele mesmo disse isso. O resto do mundo está tão ruim que o Brasil parece até que é bom perto do resto. Por isso que eles estão colocando o Brasil ali, né, naquela situação de Davos, como um ponto fora da curva naquele momento específico, onde o Brasil estava crescendo um pouquinho, enquanto o resto da economia mundial não estava crescendo nada. Porque está tão ruim que qualquer coisinha que você faça já mexe, parece que é bom. Agora, o que a gente vê hoje é uma falta de orientação clara, tá? Para onde a gente vai? E assim, se por um lado é difícil a gente cobrar, porque é um momento de fato atípico para todo mundo, a gente está vivendo agora num estado de calamidade pública, né? Que foi instaurado ainda em março, né? No finalzinho Começo de março. no começo de março, ou seja, isso deu uma afrouxada em várias questões fiscais. Teve dinheiro que foi liberado, então tanto o Tesouro, o Banco Central, o BNDES se conversaram. Esse dinheiro ainda não chegou onde precisava chegar, principalmente para os pequenos empreendedores. E quando a gente olha para o mundo real, no mundo como é que a gente fala? Das divulgações, quando a gente Uhum. olha, né, tipo, foi liberado 5 bilhões para pequenos empreendedores, 20 bilhões para médias empresas, que de fato são as pequenas empresas que movimentam o Brasil. As pequenas empresas no ano passado foram responsáveis por 70% das vagas de emprego abertas. E o que eu mais Poucas vejo pessoas sabem disso. Toda vez que eu é falo, o pessoal fica assim. 70% das vagas abertas no Brasil foram feitas por pequenas empresas. E são aquelas que a gente acha que não tem. Vamos dar dinheiro para aqueles grandões lá, que são eles que movimentam a economia.
Não são. São as pequenas empresas do Brasil que movimentam a economia e fazem o país crescer e geram empregos. Então, quando a gente vê que esse dinheiro não chega em quem precisa, e que não é só dinheiro, é uma questão também de educação, a gente criou o SOS Me Poupe em março também, que é uma plataforma gratuita onde os pequenos empreendedores podem divulgar os seus produtos e fazer a primeira venda online da vida sem pagar nada por isso. E a gente rodou pesquisa ali, Tabata, e descobriu que a maioria não vive nem um mês sem o capital de giro, ou seja, se não vender nada, quebra, morre. E não vem me falar que isso é culpa da pandemia, isso é falta de educação, falta de preparo. E se os empreendedores não têm esse preparo, de quem é a responsabilidade? Eu sempre gosto de ficar pensando lá atrás. Por exemplo, eu sou CEO da minha empresa. Se um funcionário meu não performa como ele teria que performar, de quem é a responsabilidade? Sua. É minha? Fui eu que contratei, eu que não dei ferramentas. Então, não dá para a gente ficar imaginando uma economia num país, uma economia excelente, né, ou que vai melhorar muito, que vai ser tão diferente assim, num país em que vive de paliativos. E é assim desde que o mundo é mundo aqui no Brasil. Eu não vi nenhuma mudança estrutural relacionada a isso. O Brasil é um país que vive em ciclos. Eu tenho ciclos de bonança e ciclos de derrocada. É só vir qualquer crise lá de fora que aqui dentro nós somos muito mais impactados. É só olhar para a nossa bolsa de valores. A nossa bolsa foi uma das que mais sofreu no mundo inteiro. De todas. Por quê? As pessoas têm medo de colocar dinheiro aqui. E contra dados não existem argumentos. No momento em que o investidor vai embora, ele está deixando um sinal muito claro do tipo, cara, eu não confio nesse país. Não confio nos gestores, não confio na política, não confio em nada que vem daí, vou tirar meu país daí. Ainda mais com juros tão baixos como a gente tem hoje. Então, o prêmio do Brasil já não está mais valendo a pena. Ainda mais com 2,25% ao ano. Ninguém quer deixar o dinheiro aqui, porque o risco não compensa. Então, se a gente não tiver mudanças estruturais muito grandes, de novo, não só da questão fiscal, econômica, enxugar gastos, gastos públicos, direcionar melhor esse dinheiro, que é algo que a gente também não vê acontecendo. Não adianta, assim, vai melhorar? Claro que vai. Tipo, as pessoas vão sair de casa. Tudo piorou porque as pessoas não podem sair de casa. E o governo, enfim, acreditou que baixando a taxa Selic, que é quase que um remedinho que você sempre toma, sabe quando você tem uma dor de cabeça? Ah, nossa, eu tô com uma dor de cabeça terrível, vou tomar um remédio aqui. Porque sempre resolve. Só que não é uma dor de cabeça. Isso aqui é outra coisa. Na economia, tipo, não, a economia tá muito desaquecida, vamos baixar a taxa Selic? Porque baixando a taxa Selic, eu estimulo as pessoas a comprarem mais, porque elas tomam mais crédito. Com mais crédito, a economia se movimenta, gera empregos e tudo mais. Então, essa é a filosofia. Não vai adiantar, as pessoas não podem nem sair de casa. E o brasileiro mudou de comportamento, ele percebeu que não adianta mais ele ficar vivendo de crédito em crédito em crédito. O brasileiro não soube, não foi educado para ter acesso ao crédito. E, de novo, a gente está vindo de uma política, né, lá de trás, onde a gente via, não, agora o brasileiro tem acesso a crédito. Que beleza, as pessoas tiveram acesso a coisas que elas não tinham até então. E elas não foram educadas a lidar com esse crédito. Então, se hoje a gente tem a maior taxa de inadimplência de toda a história, também é em decorrência de tudo aquilo que a gente viveu no passado. A gente não soube, a gente não foi educado para ter acesso a tanta liberdade, entende? E agora está todo mundo se ferrando. Então, ou a gente muda a estrutura, ou vai melhorar um pouquinho. Mas não vai melhorar lá essas coisas. Sim. E o Brasil vai continuar sendo aquele país do futuro, né? Que nunca se concretiza. Pois é. É muito bonito, né, na palavra, muito bonito no que se diz, mas é aquela coisa, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quando você vai olhar mesmo, né, fuçar, aí você vê que a estrutura mesmo tá oca. Não tem nada lá. Tá ruim, tá feio o negócio. Tenho certeza. Eu tô aqui, ó, com a cabeça maquinando. E primeiro, só acho que, enfim, vale reforçar, porque seu trabalho de fato é fenomenal. O tanto de gente que tá te enviando carinho e agradecendo por tudo que, enfim, que você já ensinou, que você já ajudou. Isso é muito bacana. E aí eu queria fazer uma pergunta, puxando um pouquinho disso que você trouxe e emendando com a pergunta de outras pessoas. O que eu ia te perguntar era no sentido de
Tudo bem, a gente sabe que nossa política está muito bagunçada, que a gente tem que mexer em muitas coisas que demoram um pouco, mas vamos dizer que a gente pudesse tomar algumas decisões para que o Brasil entrasse numa rota melhor no pós-pandemia. O que você diria para a gente que deveria ser prioridade? E não precisa se resumir apenas à área econômica, ao Ministério da Economia. Tem uma pergunta aqui que eu acho que conversa um pouco com isso, que é a do Marco Al Jesus, que mandou: como implementar a educação financeira nas escolas públicas? A gente deveria capacitar os professores? Então, eu queria te ouvir assim de uma forma mais ampla. Digamos que o Brasil, vamos levar esse negócio a sério, vamos resolver. O que você acha que seriam prioridades para o nosso país? Nesse contexto de pandemia e de estudo. Ai, E eu sei que Tabata. não é simples não, viu a pergunta? É que assim, eu acho que a prioridade mesmo é todo mundo querer. Não todo mundo, eu sei que é impossível ter unanimidade, né? Mas se todo mundo que tem o poder estrutural na mão tivesse o mesmo objetivo, que é trabalhar para os outros, que é trabalhar para o país e não para si próprio, a gente já estaria Uhum. num bom caminho. Para mim, a prioridade seria essa, ter uma unidade de discurso. As pessoas podem ter opiniões diferentes, não tem problema ter opiniões diferentes, contanto que todo mundo queira a mesma coisa, que é ter uma educação melhor, uma saúde digna, emprego e oportunidades, e um país menos desigual. Se a gente... Só que o problema é, enfim, eu tô aqui de fora, né? Eu sou sempre uma ouvinte, assim como todo mundo que está seguindo. A gente, na maioria das vezes, vê ali dentro, né, da Câmara, do Senado, pessoas muito mais interessadas em defender os próprios interesses ou o interesse dos próprios grupos, do que defender um interesse muito, muito maior, do que é o próprio país em si, que é mexer justamente nas questões estruturais. Eu acredito muito em áreas de alavanca, né? Na Uhum. nossa vida financeira é assim. Tem até eu dou um exercício para os meus alunos, que é uma roda da vida, só que é a roda da vida financeira, onde eu coloco a educação, educação livre, uma coisa é educação formal, né? Outra coisa é a educação livre, ou seja, são cursos de capacitação que a gente vai fazendo ao longo da vida. Relacionamentos interpessoais, network, então tem essa roda da vida ali. E eu peço Essa para eles, versão eu nunca tinha visto. eu que criei, eu que inventei. Aí eu peço para Depois eu vou eles, fuçar vou te ela. mandar. Aí eu peço para eles pintarem em que nível eles acham que estão cada área dessa vida financeira, investimentos, dívidas e tudo mais, a qualidade, né, dessas áreas da vida. Depois que eles pintam tudo lá, colocam, né, de 0 a 10, em que grau eles acham que tá, aí eu falo para eles, tá, mas agora você vai ter que identificar qual é a sua área de alavanca. Qual dessas áreas, são 7, você acredita que focando naquela área, você consegue mexer em todas as outras? E para mim, a área de alavanca do Brasil, acho que a primeira parte é a administrativa. É a gente tomar conta da casa. Ainda mais, né, puxando a sardinha aqui pro meu lado. Se você não resolve a questão financeira, não bota Uhum. as contas em ordem, não tem transparência, uma visão clara para onde está indo o dinheiro, o que aquele dinheiro está proporcionando, qual é o impacto, qual é o resultado de cada aplicação. Não tem como você liberar um dinheiro e não ficar ali, ó, igual um obcecado, olhando, tá, aqui eu coloquei 100 milhões, quanto que esses 100 milhões me trouxe de riqueza para o país de volta? Cara, é o mínimo que se espera de qualquer pessoa num cargo executivo como esse. Porque os caras ganham bem pra cacete, né? Vamos combinar. Então, assim, o mínimo que eu espero é de uma pessoa capaz que trabalha com base em dados e resultados. Então, acho que a primeira coisa é organizar as contas públicas. E depois olhar para o país como como um órgão vivo, né? Como algo que pulsa. Assim, a gente estava falando sobre emprego e tudo mais. Cara, 50 milhões de brasileiros não tem nem saneamento básico. A pessoa caga no quintal de casa. E as pessoas estão falando de. Tudo bem, o emprego é importante, mas e antes? Por que, que ninguém estava falando disso antes? Por que, que ninguém estava falando da Dona Maria da favela que está lavando sei lá, a louça dela no riacho que passa do lado da casa dela. Assim, eu vi cada coisa horrorosa viajando pelo Brasil que você fala, cara, não acredito nisso. Como isso é possível no meu país, sabe? Eu venho de uma cidade, né, que é São Paulo, onde as pessoas, você vê gente na rua, você vê miséria, você vê
muita gente viciada em crack, que é um terror, né, em grandes cidades e tudo mais. É muito ruim. Mas quando você vai entrando pro interior, né, do país, você fala, nossa, tem muita coisa ainda para mexer. E são invisíveis, assim, né, Tabata? E acabam virando só números. Eu acho isso muito triste. Eu acho que só quando quem está no poder entender que não se tratam de números, se tratam de pessoas e de oportunidades, porque se o Brasil está onde está, está ruim do jeito que está, é porque a gente tem pessoas com uma capacidade extrema e que não está sendo aproveitada. É como se fosse uma capacidade ociosa de uma empresa. O Brasil hoje é um gigante ocioso. Tem um monte de gente cheia de potencial, mas que nem sabe que tem esse potencial porque não teve oportunidade de descobrir. Você é uma pessoa que teve, mas assim, o esforço que você teve que fazer para isso, aí a gente está falando do tipo, a pessoa fora da curva. E os seus colegas? E as outras crianças da ocupação? Quando a gente teve aquela conversa, eu fiquei pensando, o que aconteceu com todas aquelas crianças? Para onde elas foram? Como que elas estão agora? Eu perdi muitos amigos com 13, 14, 15 anos de idade, que poderiam ser cientistas, empreendedores, médicos, mas não foram. E continuam não sendo. É isso, então assim, as pessoas têm que parar de governar para elas e começar a governar para o Brasil, então não vai sobrar nada mesmo. O mais estúpido de tudo isso é que não conseguem ver, porque são todos velhos e vão morrer daqui a pouco mesmo, então foda-se, né? Se tipo, deixar só essa cagada toda que eu tô deixando aí, vou morrer, então foda-se. Mas é algo que a gente não pode deixar acontecer. E eu queria até convocar aqui todas as mulheres, principalmente, já que a gente tem tão poucas mulheres, né, no governo, que se candidatem, porra. Que saco isso, da gente achar que só porque a pessoa está indo para a política, ela se perdeu na vida, muito pelo contrário. Apoie as pessoas que querem ir para a política, porque só com o teu marido, a tua esposa, a tua irmã que você confia, indo lá e fazendo alguma coisa, que a gente vai ter alguma mudança. Senão, a gente só fica aqui, ó, reclamando, falando, e não faz nada. E aí a gente adota alguns ícones, né? Até porque o ser humano adora fazer isso, né? Políticos de estimação? E não é só político de estimação, porque senão a gente acaba falando da pessoa em si. Mas é que o ser humano, ele adora responsabilizar o outro. Ele não quer ser responsável. Então, eu adoto um ícone, que quando a gente fala de educação, de economia comportamental, existe até esse viés, que é o viés do Messias. Que assim, vai vir alguém que vai me ajudar. E aí, quando eu encaro uma pessoa como esse Messias, a gente está sempre à espera, né, de um Messias. Pode ser na religião, pode ser numa empresa, pode ser na nossa vida amorosa. Nossa, esse é o cara que eu estava esperando para minha vida. É nada, amor, não é. Se livra desse traste, não é. Então a gente tem essa visão romântica de que vai aparecer um cavaleiro do apocalipse que vai salvar tudo e todos. Isso está dentro, assim, é tão genético isso, que as pessoas se surpreenderiam se elas soubessem o quanto existe de ciência por trás disso tudo. Então, assim, não existe um milagreiro, não existe um Messias, ninguém vai fazer um milagre, é você mesmo que tem que levantar, fazer alguma coisa, participar mais da política, votou em alguém, votou num deputado, votou num presidente. Cadê o plano? O que ele disse no plano? E cadê o que ele escreveu naquele plano? Ele está executando aquilo daquele jeito? O que ele disse que ia fazer está sendo feito? As pessoas têm que ser mais pragmáticas, mais racionais e menos emocionais. Deixa eu contar, isso aí me deixa... Meu sovaco chega a suar, Tabata. Eu tô aqui também. Incrível, concordo com tudo que você trouxe e queria ressaltar 3 coisas. Eu tenho um gabinete compartilhado com um senador e com um deputado federal, que é uma pequena inovação que deveria ser óbvia. Como a gente tem um time, a gente consegue economizar muitos recursos e ter um trabalho que é muito reconhecido hoje no Congresso. E a gente tem um sonho de uma lei que a gente não consegue emplacar hoje, mas que fala basicamente que toda política pública deveria ter uma análise de impacto prévio e posterior, ou seja, que é exatamente o que você falou. Qual é o impacto dessa política? Qual é o retorno do dinheiro que eu vou colocar? Vai impactar quantas pessoas? E como essas previsões falham, você tem que avaliar a cada quantos anos, para ver se ela ainda é necessária, para ver se ela está tendo o impacto que você sonhou, que é uma política pública baseada em evidências e dados. No Brasil é assim, ó, o vento, meu achismo. Então, primeira coisa. Segunda coisa que você falou, essa política que tenha mais a cara do Brasil,
com mais diplomas de realidade, de gente que está ali porque sabe como a vida é dura na ponta. Se o nosso Congresso tivesse mais a cara do Brasil, a gente não teria metade da população sem saneamento básico. E a gente não veria um projeto que realmente ajuda isso sendo barrado por tantos lobbies de pessoas que representam grupos pequenos, mas que acabam fazendo um lobby poderoso. E aí, por fim, sobre mulheres na política. Você sabe que eu sou a doida dos estudos. Tem estudos muito bem feitos, muito avaliados, que mostram que quando as mulheres também ocupam o lugar da política, diminui a corrupção, melhora o desenvolvimento econômico, melhora a inclusão. Então, o meu sonho é ver, e não é, gente, mulheres versus homens, isso é uma palhaçada, sabe? Não é essa a história. É todo mundo lá pensando soluções para os maiores problemas. E aí, não vou pedir que você comente, mas eu adoraria ver alguém como você nesse lugar, porque a gente precisa dessas mulheres fortes, garrudas, Sim. que estão lá lutando. E aí eu queria só ler alguns comentários, porque eu estou super monopolizando aqui as perguntas. Primeiro, a Elaine Gontijo, que é chefe de gabinete de um senador que eu admiro muito. Ela é uma mãe guerreira, super estudiosa, super nerd, e ela te adora. E ela já mandou 1 beijo milhão pra de ela. mensagens para você. Temos aqui Beijão também pra ela. participando a Nádia Bismarck, o professor Israel estão participando, o Nenhuma Mulher a Menos, que é um projeto contra a violência contra a mulher do interior de Minas, de Divinópolis, também mandou que dupla, e muitas pessoas mandando muito carinho. E aí, como eu sei que eu abusei um pouquinho do seu tempo, eu queria te pedir para trazer uma mensagem para essa galera que está nos acompanhando nesse momento. A gente falou um pouco de futuro, a gente falou um pouco do momento do Brasil, mas o que você recomenda para essas pessoas que estão agora nessa pandemia, assustadas com o que estão acontecendo, preocupadas com a crise política, com a crise econômica? Se você puder dar, assim, um dos, não sei, sugestões, das dicas que você dá para quem te acompanha, o que você diria para elas? Tabata, o mais importante sempre, o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer, as pessoas sempre me perguntam, qual que é o melhor investimento para mim e tal. Melhor investimento é o conhecimento. E para, nossa, que balela e tal. E quem fala isso é porque não tem conhecimento. Porque se tivesse, concordaria comigo. Porque só quando você busca, e a curiosidade é um motor fantástico para qualquer pessoa que não teve oportunidade. Porque hoje, com acesso à internet, um celular meia boca mesmo e um Wi-Fi, você começa a buscar coisas. Então, algo que eu sempre fiz, eu sempre fui muito curiosa, acho que foi por isso que eu fui ser jornalista. Então, quando eu escutava uma palavra que eu não entendia, eu ia buscar o que é aquela palavra. E na busca por entender o que é aquela palavra, eu descobria outras 5 palavras. E aí eu ia descobrindo e assim por diante. Então, essa curiosidade de não esperar, não ser tão passivo diante das situações, sabe? Não ficar esperando a solução vir até você. Ser mais ativo. Eu sei que não é a resposta que as pessoas queriam, sei que querem respostas prontas. Gente, a resposta pronta não existe. Geralmente também não funcionam. E não funcionam. Resposta pronta, até parece. Ia ser maravilhoso, né? Se tivesse, faz isso que super vai funcionar. Mas acho que é buscar conhecimento. Quero deixar a dica que a gente fez o SOS Me Poupe, é uma plataforma de graça para empreendedores. Inclusive quem ainda não empreende, mas precisa vender qualquer coisa. Tem gente lá que nunca tinha vendido nada. Então, tem faxineira, tem ex-motorista de Uber, tem professora de escola, tem advogada, médica que não está conseguindo trabalhar e que começou a fazer bolo, está se virando, fazendo máscara. A gente ensina lá como ser afiliado digital, então está trabalhando de casa e ganhando dinheiro só com a internet. É sos.mepoupe.com. Você cria a sua própria vitrine virtual e é de graça. Ai, nossa, até parece... Existe, gente. E é isso também, as pessoas duvidam, Tabata, de coisas que ajudam, e eu nunca vi isso em toda a minha vida. Estou conversando com o pessoal de um fundo que a gente quer fazer chegar até mulheres, que vai disponibilizar, eu acho que até R$ 5.000 para empreendedoras de áreas periféricas de todas as cidades, das grandes cidades do Brasil, sem juros. Elas vão ter 12 meses para começar a pagar, e, sei lá, uma infinidade de tempo para pagar. E caso elas não consigam pagar, tipo, tudo bem. Porque é tipo um fundo perdido, assim, sabe? E a gente vai dar educação financeira para elas. E esse grupo tem tido dificuldade de chegar nessas mulheres porque elas acham que é mentira, que elas acham que isso não é verdade. Então, assim, é claro que a gente tem que desconfiar,
Mas quando a desconfiança vem, a curiosidade tem que vir junto e o estudo também. Então, se você desconfia de qualquer coisa, vai atrás, busque saber como é, quem já fez, como funciona, quais são as pegadinhas. Você não sabe entender? Chama alguém perto de você que saiba. Você sabe, lê esse negócio aqui, vê se tá certo, vê se tem algum problema. E eu acho que é isso, ser um pouco mais proativo e menos reativo. Não, perfeito. E você falou uma coisa também que eu acho que fala muito dessa nova economia desse futuro, que é a gente não precisa de salvadores da pátria. Eu acho que isso resume um pouco do que você estava dizendo. Nós estamos falando de uma sociedade que é cada vez mais complexa, que talvez já um país sozinho não consiga resolver um problema. Quando a gente fala de, por exemplo, aquecimento global e várias outras coisas. Então, eu acho que um pouco dessa conversa também não espere o salvador da pátria. Seja na política, seja na economia, seja nas relações amorosas, como você trouxe. A gente tem que ir lá e lutar nós mesmos, cada um, e quem sabe também olhar a política com todas as críticas que nós devemos fazer, mas como esse lugar que precisa ser transformado. Porque eu brincava na época da campanha, não cabe todo mundo em Miami. A gente vai ter que transformar esse negócio aqui, porque tá ruim do jeito que tá, e tá muito ruim para muita gente. Mas a política é um caminho importante para a gente fazer essa transformação. E eu acho que tava até para todo mundo que fala, eu detesto política e tal. Não é nem que todo mundo faz política na vida. É só uma coisa, é o seu dinheiro. Então, se tem algo que me faz olhar para a política com muita atenção, ainda mais agora que meu maior sócio é o governo, pra você ter uma noção, 19% de tudo que a minha empresa recebe vai para o governo em forma de imposto. E não é pouco. Então, assim, eu preciso cobrar. Porque, cara, aquilo que poderia estar indo para o meu bolso, está indo para o bolso do governo. E está indo para o seu, e está indo para cada uma dessas pessoas que estão comentando e que estão assistindo essa live agora. Então, assim, se você tem um pouco de amor pelo seu tempo, pelo seu trabalho, você deveria ter amor também pelo que os políticos estão fazendo com o seu dinheiro. Qual é o impacto daquelas políticas? Quais são os projetos? O que trouxe de volta de dinheiro para o país? Essa fase do tipo, não, deixa que eles fazem, eu vou tocando a minha vida aqui. Assim, nunca deu certo. Assim, você pode continuar assim, e a sua vida vai continuar igual. Agora, se você quiser alguma mudança, tem que começar a mudar também, né? É aquela coisa do Chaplin, né? Meio loucura você querer que o mundo mude se você não começar a mudar. E no fim é o seu dinheiro que tá lá. E ainda mais assim, tipo, cara, se você mexer com o meu dinheiro, né? Eu acho que a gente já entendeu. E é isso. É isso. E é uma maneira divertida de dizer que a política está determinando o seu futuro, dos seus filhos, as pessoas que você mais ama. Com então, por mais dinheiro. que a gente... com seu dinheiro. E é isso, a gente tem que acompanhar e fazer pressão, porque senão não vai mudar. E uma coisa que tem várias votações que eu não consigo emplacar, que sequer é pautada, que eu só penso, se todo mundo da população soubesse o que é isso, já teria acontecido. Mas a gente fica distante. Natália, foi uma honra. Você é uma mulher que eu admiro muito, que me inspira muito por essa força, por essa coragem, pela sinceridade. E eu espero que você continue transformando cada vez mais vidas e mais cabeças. E eu sei que você está firme também nessa luta pela educação. A gente volta e meia falava de educação porque não tem como não falar sobre educação. E espero que um dia a gente tenha escolas que também nos preparem com educação financeira, para a vida cidadã, para a gente ser o país desenvolvido e justo que os brasileiros merecem que nós tenhamos. Com certeza. E assim, se eu pudesse só deixar mais uma mensagem para cada pessoa que está assistindo essa live, assim, se você ajudar uma pessoa, alguma coisa que você aprendeu aqui, ou enfim, alguma coisa que você aprende com a Tabata, que você aprende comigo lá no Me Poupe, passa adiante. É assim que a gente começa a mudar. Assim, é de formiguinha mesmo. Você passa para uma pessoa, de repente ela pode gostar daquilo que ela aprendeu e passar para outra e para outra. Não fica achando, isso aí nem vai mudar a vida de ninguém. Porque eu pensei assim durante muito tempo e perdi várias oportunidades. Então hoje eu não perco uma oportunidade que eu tenho de mudar a vida de alguém. Por isso eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para um público novo, diferente. E espero que você consiga emplacar seus projetos de educação. Eu estou de olho na senhora, Tabata Amaral. Pode ficar de olho. Quanto mais as pessoas ficarem de olho e pressionando, mais a gente consegue trabalhar. E aí, só uma coisa, eu não consigo mostrar porque eu estou usando o celular, obviamente, mas eu coloquei na minha listinha de tarefas. Eu uso um aplicativozinho, que é o Edu, fazer curso de educação financeira.
porque é uma vergonha eu saber tão pouco como eu sei hoje, mas eu vou estudar, porque eu estudo quando eu coloco na Julho, bexiga. julho tem a minha turma da jornada, agora começa em julho. São Como é que dois faz para meses de ficar sabendo? treinamento. Eu vou te mandar depois o link. Para quem quiser ver, eu vou deixar na minha. Ai, meu Deus, como é o nome daquilo? No Destaque Instagram. Não, nos stories. nos stories. Tá, e aí eu ia dizer, para pessoal, assim, eu sei que, enfim, é a escolha de cada um, mas sigam a Natália, porque eu tô aprendendo sobre um monte de coisa que nunca me ensinaram, que é super útil, então acompanhe o trabalho. Eu vou fazer um curso de educação financeira, porque eu claramente estou precisando, e que a gente consiga ir multiplicando esse conhecimento e lutando cada vez mais por educação. Foi uma honra, adorei a nossa conversa. Eu também adorei. Um beijão para você, beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, 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 pessoal. gente. Beijo.